Fala pessoal, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui do Cardio Papers e hoje eu tenho um convidado muito especial. E hoje a gente vai estar aqui com o Dr. Fábio Pinton, também é colaborador, professor aqui do Cardio Papers, figurinha marcada aqui também nos congressos, nas aulas, sempre participando. Fábio, queria muito agradecer aqui a sua presença, valeu por estar aqui com a gente hoje. E para quem não te conhece, é louco, né? Porque o Fábio está sempre aí. Só se apresenta aí, por favor, Fábio. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Zé. Obrigado aí, pessoal. Um prazer e uma honra sempre estar aqui, né? Para poder colaborar com o Cardio Papers. Ainda mais falar um pouco sobre essa área de atuação que eu sou apaixonado, né? Que é a hemodinâmica, a cardiologia intervencionista. Então, para quem não me conhece, eu sou o Fábio. Eu fiz minha formação em cardiologia no INCOR e a cardiologia intervencionista também no INCOR. E atualmente eu trabalho tanto em São Paulo, aqui no Hospital Sírio-Libanês, como em Campinas, no Hospital São Luís. Então, estamos à disposição aí para tirar a dúvida do pessoal. O Fábio também é professor do curso, né, de exames, né, de imagem que a gente tem. Exatamente. Tem um módulo só de cateterismo, que ele já dá todas essas aulas aqui. A gente vai discutir isso. Muito do que a gente vai falar aqui, o Fábio já comentou no curso, né? Mas isso aí é para quem não conhece também um pouco, quer saber um pouco mais sobre a área. Então hoje vai ser o dia. E até para a gente comentar um pouquinho, para quem está na clínica ou vai começar a cardio agora, a residência de hemodinâmica, de cardiologia intervencionista, quantos anos que são, Fábio, depois da cardio? Então a gente, para terminar a nossa formação, a gente passa por 2 anos de clínica médica, 2 anos de cardiologia e 2 anos de área de atuação, em alguns lugares residência de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. E agora a gente tem também mais um ano opcional, que é para fazer cardiopatia estrutural, que é um ano opcional, que se você acaba e quiser se especializar um pouco mais e pegar um pouco mais de mão nessa área de TAV, MitraClip, FOP, CIA, toda a parte de cardiopatia estrutural. Boa. É uma área só para um ano dedicada só a essas intervenções. Tem até uma parceria do Sírio com o INCOR, né, nesse ano aí também. Exatamente, o INCOR fez essa parceria com o Sírio, então você vê tanto no INCOR como no Sírio os procedimentos de cardiopatia estrutural. E, bom, para quem, então, às vezes é um clínico, não tem cardiologista, né, para fazer essas demandas que a gente vai comentar aqui agora, que é falar de CAT. Então, primeiro para o clínico, né, Fábio? Quando que eu vou pedir CAT e como que eu vou fazer a solicitação? É só escrever, solicito cateterismo cardíaco, é que nem exame diagnóstico, né? Ultrassom de abdômen. Você tem que explicar a hipótese, né? O que você espera como hemodinamicista num pedido, né? E quais as principais indicações que a gente vai ter de CAT aí na nossa rotina? Zé, então é muito importante essa sua pergunta, e acho que a gente primeiro precisa explicar o que é o cateterismo, né, e todas essas nomenclaturas que às vezes a gente confunde, porque o cateterismo é quase que uma síndrome, um diagnóstico, tem um monte de coisa dentro. Você coloca ali como cateterismo, habitualmente a gente entende como cateterismo a cinecoronariografia, que é o estudo das coronárias, mas cateterismo nada mais é que você inserir um catéter no coração, ou em algum vaso ali no coração, quer seja para você medir pressão, ou você colher algum exame de sangue, alguma oximetria, né, que você às vezes usa para fazer estudo de cardiopatias, e também para injetar contraste. Então, se você pode injetar contraste na coronária ou nas cavidades lá no coração, no ventrículo, na artéria pulmonar, na aorta. Então, isso é o cateterismo, que você colocar o catéter. Então, a gente tem o cateterismo cardíaco esquerdo, que a gente medir as pressões e fazer a avaliação do lado esquerdo do coração, né? Ventrículo esquerdo, aorta e, eventualmente, átrio esquerdo. O cateterismo direito, que é o que o clínico e o intensivista, o cardiologista, entende como o Swan-Ganz, né? que a gente faz, também, ou o pneumo, né? Que a gente vai fazer as medidas de pressões. Então, átrio direito, as cavas, ventrículo direito, artéria pulmonar e capilar pulmonar. Você pode fazer também arteriografia da pulmonar. E a cineangiocoronariografia, que é o que a gente entende como cateterismo, que é o que habitualmente é o que a gente faz, que o pessoal acaba pedindo mais. Associada ao cineangiocoronariografia, você pode fazer a ventriculografia esquerda, que aí você analisa a função, e a ortografia. Então essas são as nomenclaturas.
E como é que você vai solicitar? Tudo depende do que você quer descobrir. Então, a cineangiocoronariografia, se você tem suspeita de alguma obstrução coronariana, você quer saber a anatomia coronariana. Perfeito. Você pode fazer as medidas de pressões, porque você já vai estar ali mesmo, né, fazendo a coronariografia, então você já vai fazer o CAT esquerdo. A ventriculografia você pode ou não fazer, dependendo do que você tiver a suspeita. Justo. A gente tende a fazer a ventriculografia, mas hoje, como você tem ecocardiograma, ressonância com muita facilidade, se você não tem dúvida, às vezes você poupa um pouquinho mais, ali, uns 30 ml, 20, Boa. 30 ml de contraste. Mas às vezes você está ali na dúvida, ou a janela é ruim, você pode fazer também a ventriculografia para tirar essa dúvida. Então a gente tem na DAC crônica, né? Então, por exemplo, tem 1000 indicações de CAT, né? Não vamos entrar nessa seara também, mas, bom, chegou, quero conhecer a anatomia do meu paciente, seja por qualquer motivo. Então, cineangiocoronariografia, dúvida ali de uma DAC, ou então avaliar qual que é a obstrução, ou vamos ver o que a gente vai intervir, ou confirmar até uma angiotomo. Aí você comentou de válvula, então a gente pode fazer para valvopatia aórtica, né? Para medir gradiente aorta-VE. E você comentou também para ver na mitral também, então também dá para a gente fazer a prova de atropina em volume, ainda em casos mais duvidosos, né? Exatamente. Então, assim, se você está com a suspeita de alguma... O principal, você vai pedir ou na DAC crônica, se você tem alguma prova funcional, né? Você pode substituir alguns casos para angiotomo, mas se você tem necessidade de conhecer a anatomia coronariana, então esse é o principal na DAC crônica. Na síndrome aguda, que é aquelas indicações em conteste, né, no infarto com supra, e nas síndromes sem supra de alto risco, moderado risco, também você pode fazer. Nas suspeitas de valvopatia, se você tem discordância entre o que você examinou no paciente, né, no exame físico, e o ecocardiograma, alguma outra prova não invasiva. Legal. Então você pode fazer a medida de pressão, tanto para avaliar a gradiente do VE e da aorta, como para avaliar a mitral também. Se for estenose mitral, aí você tem que fazer o CAT direito e esquerdo, porque aí você vai usar capilar pulmonar para não ter que fazer uma punção transeptal para medir a pressão do átrio esquerdo. Então você acaba utilizando a pressão capilar pulmonar como átrio esquerdo e a PD2 do VE para fazer o gradiente. Boa. Na ventriculografia você vê insuficiência mitral, na ortografia você vê insuficiência aórtica. Então você consegue avaliar. E quando você tem aquela suspeita, né, você tem aquela lesão moderada, aí você pode fazer também esse CAT com esforço, vamos dizer. Então, na estenose mitral, você pode fazer uma sobrecarga de volume, você pode fazer atropina para taquicardizar o paciente e aumentar o gradiente. Então, é uma maneira de você fazer essa avaliação. Nos pacientes com hipertensão pulmonar, para avaliação para o transplante, a gente precisa fazer a avaliação do CAT direito do paciente. Boa. Aí você faz prova com niprid também para ver se o paciente tiver com uma hipertensão pulmonar, se ela reduz. Se ela é fixa ou não. Se é fixa ou não. Pacientes com hipertensão pulmonar primária ali, ou alguma indicação, você pode fazer também com óxido nítrico. Em alguns casos até com exercício físico, né? A gente pode fazer ou pelo pescoço ou pelo braço, o CAT direito, aí você põe uma bicicletinha ergométrica, o paciente pode fazer um esforço, e aí você mede, faz o CAT direito pré e pós-esforço também, que às vezes é utilizado nas pneumopatias. E isso também tem ganhado mais espaço na ICFEP também, né? Que é um método invasivo, mas acaba sendo, até dá para fazer eco ou até o CAT direito com medida no ciclo ergômetro também, né? Exatamente. Mas esse é menos também, né? O dia a dia mesmo o arroz feijão é para ver coronária, que é tanto na DAC crônica como nas síndromes coronarianas. Fechou, e acho que vai ser o foco mesmo aí do pessoal que a gente está falando aqui. E importante no pedido é você explicar o que você quer. Se a sua suspeita é só coronária, então você pode colocar cineangiocoronariografia com ou sem ventriculografia, e você pode escolher, senão a gente faz na hora ali ou não. Então é basicamente isso. Quero ver a suspeita de valvopatia, CAT direito e esquerdo, né, estenose mitral, CAT direito e esquerdo, mais cinecoronariografia, se você for pensar numa cirurgia, você já faz o pré-op ali também. Então você sempre colocar, ou é CAT direito, ou é só CAT esquerdo, ou é coronariografia e a ortografia e ventriculografia também. Fechou, então a gente agora já liquidou aí as dúvidas das nomenclaturas e também das indicações mais comuns do dia a dia. E o que eu vou precisar então avaliar, Fábio, antes de pedir o CAT? Com certeza aqui é um momento para você aproveitar e já soltar o cachorro aí em porque assim, com certeza deve ter gente que pede sem fazer preparo, às vezes um paciente com uma disfunção renal aguda,
quer fazer um CAT eletivo, não é o momento agora. Então, o que a gente tem que avaliar, então, antes disso, de ir para o cateterismo, né? Quais são as condições clínicas mínimas necessárias aí para o paciente? Essa é uma das dores dos cardiologistas intervencionistas, né? Às vezes chega aquele pedido que nem você falou, solicita o CAT. Aí o paciente às vezes não leva o exame que ele já fez, então você não sabe, né? Então você tem que fazer uma nova anamnese, tudo. Praticamente uma consulta antes de você fazer. Então, muitos hospitais já têm um protocolo, um checklist para pedir para os pacientes levarem nos exames. Mas basicamente, se você vai pedir um cateterismo, né, uma cinecoronariografia, o que quer que seja, você já vai ter avaliado o paciente. Então, o ideal é você escrever as comorbidades que o paciente tem, porque algumas delas você tem que fazer preparo ou não, né? Ver as medicações que ele usa, a listinha de medicações, que tem algumas que você tem que suspender, outras não. Se ele já fez algum procedimento, né? Se ele já tem angioplastia prévia. Principalmente se ele fez cirurgia cardíaca, se puder enviar o relatório da cirurgia, ou pelo menos anotar as pontes que ele tem, para a gente ajuda muito, porque você tem que ficar cateterizando, caçando ali as coisas. Então você não sabe quando, e você vai contraste. Às vezes tem que fazer uma ortografia só para saber. Às vezes o paciente só colocou as mamárias, aí você não precisa nem procurar na horta nada. E às vezes usou mamária esquerda e direita, né? Se está in situ, aí não dá para você tem que fazer talvez femoral, ou você tem que fazer das duas radiais, né? Então, tudo isso é importante para a gente na hora de fazer o procedimento. Se o paciente é vasculopata, também para a gente saber qual acesso vai. Às vezes ele tem um lerite, uma obstrução aqui, a gente não consegue fazer nada pela femoral, ou tem alguma obstrução na subclave. Então, é importante esses pacientes vasculopatas também, a gente ter algum relatório. E se o paciente tem alergia? Então, é importante perguntar, nossa, ele tem alergia a S, será que a gente consegue dessensibilizar antes? Porque vai que tem que fazer angioplastia, você não faz um exame, depois tira, aí dessensibiliza, depois vai. Você já aproveita e faz, e já vê se o paciente consegue dessensibilizar. Anticoagulantes que ele usa, se tem alguma valvopatia. Então, tudo isso é importante saber. Exame físico, ver se o paciente está congesto. Às vezes a gente pega paciente que chega infartado e está, 1,3 kg. Ele vai tolerar deitar para fazer o exame? Então, o clínico talvez tenha que dar uma melhorada nessa volemia ou entubar, exatamente, para fazer o procedimento. Então, essa parte a gente tem que fazer essa avaliação. Se ele tem AVC prévio, ele já tem déficit, porque você acabou o exame, aí você não examinou, o cara não está mexendo. Será que aquilo é novo ou ele já tinha? Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E todas as medicações para ver o que precisa suspender ou não. Um eletrocardiograma também é importante, né? Óbvio. Função renal. Você pediu um CAT sem ter feito um eletro. Exato. E os exames laboratoriais básicos. O hemograma, né? Você vê plaqueta, vê se o paciente tem anemia ou não, porque já chegou o paciente com angina para fazer, você vai ver lá o hemograma do paciente, uma hemoglobina de 8, 7. Então, exato. Às vezes o cara tá com angina pela anemia, lógico que pode ter doença, tudo mais. Mas aí você fez o CAT, você vai botar um stent, e essa anemia? Será que tá com sangramento? Uma úlcera, né? Aí você vai dar a dupla antiagregação e o paciente fica sem. Então, isso é também hemograma, um coagulograma para aqueles pacientes que podem ter suspeita de coagulopatia, né? E a função e a bioquímica básica. Eletrólitos, porque o contraste ele é arritmogênico, então se aquele paciente já está com desequilíbrio... Potássio mais alto ou baixo. Exatamente, você pode predispor a uma arritmia. E a função renal, claro que o contraste pode causar um dano no rim, então o principal, se você tem uma função renal alterada, é fazer todo um preparo para evitar nefropatia. Boa. Aí você falou de algumas medicações, acho que das 3 que vale a pena só a gente... 4 talvez vale a pena comentar, que às vezes a gente pega isso no... Eu trabalho em pronto-socorro SUS, então às vezes chega, né? Então vamos lá. AS, precisa suspender? Você com certeza já deve ter tido essa dúvida aí. Vou fazer uma punção femoral, sei lá, suspendo AS? É meio besta, né? Não é... Desculpa, não é besta porque é raro, mas acontece sempre. Não é... É impressionante, assim. Às vezes até pessoas, né, hospitais que estão habituados, às vezes você pega alguma enfermaria ali que o paciente está internado que não é muito habitual e às vezes você vê, ou o próprio paciente para porque ouviu que tem que parar um anticoagulante. Pode sangrar. Então assim, até eu coloco na minha aulinha lá, aquela imagem do Bart na lousa, né? Não suspender AS e clopidogrel ou ticagrelor ou prasugrel, qualquer antiplaquetário para fazer o procedimento. Então AS, antiplaquetários não precisa suspender. Tá bom. E anticoagulante precisa suspender? Depende.
tudo vai depender do risco trombótico e do risco de sangramento. Então até o contexto, né? Se é um infarto que acabou de ser trombolizado, enoxa, tudo, não tem o que fazer. Ele, Mas, né? por exemplo, o paciente que toma Marevan, né, que toma esses novos DOACs aí, Perfeito. precisa suspender? Se é um procedimento eletivo e a gente consegue, e o risco do trombótico do paciente é baixo, às vezes você até suspende, mas a gente tem dado preferência muito para a via radial, então já tem menos sangramento. Mas se for possível, né, às vezes é um Chades-Vasque baixo, você vai suspender os DOACs por um dia só, às vezes não tem tanto problema, a gente até prefere. Lógico, cada hospital vai ter o seu protocolo, mas no geral, o paciente tem um risco trombótico baixo, às vezes a gente suspende. Um risco de sangramento alto, a gente suspende. Agora, se é um risco de sangramento baixo e um risco trombótico alto, às vezes a gente faz em vigência Então, você tem uma prótese mecânica ali, né, que você... No máximo, você pula uma dose do Clexane, né? Transiciona. Não, mas às vezes o paciente está tomando Marevan, se é um eletivo e o risco é um cara jovem, o risco de sangramento dele é baixo, às vezes a gente faz mesmo e usa. E o NR está adequado, e o NR ali até 1.8, 2 ali, 2 e alguma coisa, a gente toca o barco. Dá para fazer. Mas tudo é contexto, mas sempre perguntar o protocolo do serviço. Então vai lá no pessoal da hemodinâmica, pergunta, entende como é que é. E sempre e conversar. Ó, a gente tá com um paciente, eu acho arriscado suspender, ele tem a prótese mecânica mitral. Ou se for fazer isso, né? Não vai dar para fazer, então interna e faz a transição com a ponte com o Clexane, ou faz a eletivo ambulatorial com o Clexane. Tem muito lugar que acabam fornecendo a heparina de baixo peso molecular para você fazer a transição 7 dias antes. Isso na maioria das vezes a gente não faz, né? Para FA, isso até faziam antes, mas depois do Breach a gente viu que não precisava. Mas a exceção é essa, né? Tipo uma prótese mecânica com alto risco trombótico. Então a gente acaba suspendendo. Então, anticoagulante depende, né? Que nem você falou, antiagregante mantém. E acho que o que a galera tem muita dúvida aí, que tem muito uso, é a questão da metformina também, né? Tem um risco, não tem? A gente suspende, não suspende? A metformina até então a gente vê por aí muitos protocolos, suspender 2 dias antes, 2 dias depois. Aí você vê aquele paciente chegando com aquela glicemia de... chega lá, faz em jejum, você faz 300 de glicemia. Então, assim, para aqueles... a gente tem algumas recomendações hoje em dia de colégio de radiologia, que fazem muito exames. Então, se o paciente tem uma função renal normal, né, um clearance normal, geralmente você mantém até o dia, suspende no dia, e aí você pode voltar 48 horas depois, a depender do contexto. Usou pouco contraste, você pode às vezes até voltar 24, 48 horas depois. Se o paciente tem a função renal já alterada, às vezes a gente suspende. Porém, se ele tem aquele clearance menor que 45, 30, às vezes ele não deveria nem estar tomando a metformina. Então, no geral, se o clearance é maior que 60, a gente mantém até o dia, suspende só no dia, depois volta ali em 48 horas, dependendo do quanto foi de volume e do contexto, né? E se o paciente tem ali entre 45 e 60, às vezes você suspende um dia antes ali para não ter tanto problema. Também vai depender do protocolo do hospital. Cada hospital tem o seu protocolo. Acho que essas são as mais comuns que a gente vê, né? De dúvida, né? Sim. Antiagregante, anticoagulante e avaliar também a função renal deles, né? Óbvio, eu não sei se isso é uma dúvida também, porque para cirurgia cardíaca, às vezes o paciente, sei lá, não tem um braço direito, vai ter que fazer um CAT femoral. Se tem uma micose, se tem alguma lesão de pele no acesso, uma queimadura, também tem que deixar informado também, né? Para evitar, às vezes dá para esperar, tratar, enfim, uma infecção, uma celulite. No sítio de acesso também a gente acaba evitando também. Não, mas hoje a gente tem braço direito, braço esquerdo, dá para fazer. Dá para fazer. Não, beleza. Acho que o checklist básico é isso, né? Que a gente tem que lembrar para o clínico aí, do que não esquecer. Exames laboratoriais, eletro, história clínica, exame físico, é o arroz, feijão. O básico. E pedir, sempre que possível, para o paciente levar os exames que foram feitos, não invasivos, e no relatório, se puder fazer uma avaliação, uma descrição, 2 linhas ali, o que o paciente tem, algum cuidado maior, ajuda muito, porque às vezes o paciente, por mais que você peça para levar as coisas, ele não leva nada e não sabe nem o... Até porque, por exemplo, que nem você falou, às vezes tem um exame, mas aí, é uma cintilo que teve uma hipocaptação, parede anterior. Você já vai com outro olhar ali, né? Na região do território de DA, enfim. Então, acho que já te dá um direcionamento maior, né? Que nem quando chega um supra, você já quer saber de qual que é a artéria. Exatamente, qual a parede. Você já mirar qual que é o que você vai começar, né?
E importante também que a gente não falou, o termo de consentimento. O paciente tem que saber o motivo que ele está fazendo, o risco que ele está correndo, né? E geralmente a gente sempre pesa risco-benefício, mas é importante o paciente saber hoje em dia para não ter nenhum problema depois. Aconteceu alguma coisa, eu nem sabia. Sim, ninguém me falou. Ninguém me falou. Já que você tocou nesse assunto, vamos para o próximo tópico, que é quais são as principais complicações, então, que eu posso ter em relação ao cateterismo, né? Porque vamos supor, então, que eu sou o paciente, você vai me orientar assim, senhor José, tal, olha, tem os riscos. Porque, assim, a gente vê muito falha de comunicação nesse nosso meio com os pacientes, né? Vai fazer um examezinho, um cateterismozinho, um catezinho. Não, tranquilo, exame tranquilo. E tem muita gente também que causa muito medo, né? Não, ele não aguenta fazer um cateterismo. Mas, assim... Tem parente que morreu durante o exame, isso é um clássico. Já tem aquele tabu, né? Então, de fato, ô Pintão, qual que é o risco de um cateterismo? Ele, assim, diagnóstico. Vamos começar o mais simples, assim. Depois a gente pode comentar de angioplastia complexa. Mas, assim, qual é o risco e quais são as complicações que a gente vai ficar caçando, né? Atento. Então, assim, a gente sempre, quando vai conversar com a família, a gente explica, o cateterismo não é isento de risco porque é um exame invasivo, como qualquer exame invasivo. Porém, você fazer um procedimento no momento eletivo é totalmente diferente do paciente chegar no infarto com supra, numa condição totalmente urgente. Então, o risco do paciente, aqueles riscos maiores, que é morrer, ter um infarto ou ter um AVC, né, os desfechos maiores, os MACEs, vamos dizer, um MACE de complicação, é tudo menos de 1%, é 0,01%. Então, é bem baixo. Mas, infelizmente, não é zero. Uhum. Alguns pacientes têm um maior risco do que outros. Um paciente jovem de 40 anos sem comorbidade fazer um exame é totalmente diferente de um senhor de 80, triarterial, com estenose aórtica, com função renal, placa diabético, a aorta em porcelana. Então, aí você tem os riscos, mas isso não tem como você quantificar. Você só sabe que esse paciente vai ter um risco maior do que um jovem... Menos de 1%. Mas ali ainda fica ali em torno de 1%. Perfeito. Aí agora a gente tem aquelas outras complicações menores que são mais comuns. Então a principal geralmente é o hematoma, a complicação vascular no local de punção. Uhum. Então a gente hoje tem dado preferência para a via radial porque ela tem menos complicação vascular e sangramento comparado com a femoral. Então a gente dá preferência para ela. O que mais pode acontecer? Então é hematoma no local, depende muito da estatística, mas em torno de 5% de hematoma, mas complicação vascular também em torno de 1%, que é pseudoneurisma, fístula, depende muito se é angioplastia, se é só um CAT diagnóstico. O que mais? Arritmia a gente pode ter, alergia ao contraste a gente pode ter, importante também na triagem ver as alergias que o paciente tem. Fazer o preparo, né, se tiver alergia. Se fazer o preparo. Então, acho que sim, basicamente são essas alterações. Alguma arritmia decorrente do contraste, nefropatia por contraste pode acontecer também, mas o principal é alguma complicação local, com hematoma ou uma complicação vascular, mas todas elas são mais raras. Então, basicamente é um exame... isso. Assim, apesar de ser invasivo, é um exame seguro, né? Se não fosse, a gente também não ia estar indicando. É o que eu sempre falo, o seu médico está pesando o risco-benefício. Ele não ia pedir um exame invasivo se ele não tivesse, né? Ele já deve ter feito várias etapas para chegar até aqui. Boa. Eu vou comentar com o pessoal, então, alguns pontos que a gente pode ter. Por exemplo, teve um hematoma na radial, por exemplo. Então, na hora que você está desinsuflando essa pulseira, então ficar atento, às vezes marcar, né, com uma caneta a expansão desse hematoma. O protocolo é de 3 horas para desinsuflar a pulseira, vai ser um protocolo que vai demorar um pouquinho mais, né? Você também me corrige se eu estiver falando alguma absurda aí. Mas... E se depois que você tira também, formou um hematoma, alguma outra coisa, às vezes vale a pena pedir o Doppler para caçar essas complicações como o pseudoneurisma, que acaba sendo recorrente no local que você faz, né? Bastante, a gente acaba vendo, né? Com uma certa frequência. E aí dá para você fazer correção com trombina, cirurgia aberta, eventualmente, dependendo do tamanho. Mas dá para resolver isso de uma forma tranquila, apesar de ser algum probleminha assim, mas nada muito demais, né? Acho que AVC também é uma coisa importante para ficar atento, então saber o exame físico antes e depois. Para determinar, teve algumas vezes que a gente já teve até que mandar para trombectomia, alguns casos, enfim. E acho que
numa que a gente não comentou, mas que é a que o clínico tem mais medo, Fábio, é quando a gente faz um CAT femoral, sangramento de reto peritônio, né? Então, só pra galera também ficar atenta, às vezes a gente tem que também tirar o introdutor, e às vezes pode também sangrar, enfim, mas sangramento de reto peritônio, a gente tem que suspeitar se o CAT foi femoral, né? Se o paciente chocou depois de algumas horas do cateterismo, ficar pálido, aquele choque hemorrágico hipovolêmico. Então, suspeitar disso, pessoal, se pós um CAT femoral, o paciente tem um choque inexplicado, né? Foi um CAT inadiagnóstico, nem chegou a ter um risco de uma perfuração coronariana, tem que pensar em hematoma de reto peritônio, e a gente vai acabar fazendo uma tomo com contraste, fazer um HB-HT, corrigir atrás de discrasia, que qualquer que seja, e ficar atento que isso daí realmente mata, ainda mais se você tiver um diagnóstico tardio ou não fizer o diagnóstico, tá? Então isso é bem importante também. Só ia comentar isso aí que você falou. Então, geralmente as complicações vasculares da radial é um hematoma e é mais fácil você corrigir porque é só você comprimir. Você põe manguito e tal, você comprime. Ficou um hematoma alguma dúvida, você pode pedir Doppler como você falou. É muito raro você ter síndrome compartimental. É verdade. Mas pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Então, você começou a perceber que teve o hematoma, a gente já vai fazendo as medidas, já vai comprimindo, às vezes reverte um pouco a heparina, enfim. E nem todo lugar é pulseira, às vezes é aquele curativo compressivo. Sim. Então, a vantagem da pulseira é que você controla quanto você está comprimindo. O curativo, às vezes você não controla e aumenta o risco de você trombosar a radial. Por isso que é que o arco palmar ele é bem tranquilo, mesmo você trombosando radial, a maioria das vezes você tem a ulnar ali. Tem a ulnar e as outras artérias palmares aqui que suprem a mão. A gente hoje nem usa mais aqueles testes de Allen, porque já viu que não tem diferença. Legal. Até o pessoal brinca, né? A maior complicação do teste de Allen vir negativo, você tem que fazer o femoral e ter um hematoma reto peritônio. Então a gente usa não mais. E agora, como você falou, o femoral tem mais essas complicações. Quando acontece o hematoma é maior, tem mais pseudoaneurisma do que a radial, né? Que aí a gente tem que, você já falou do tratamento. Pode ter fístula, às vezes quando você punciona a veia ali, pode fazer uma comunicação e fazer uma fístula, às vezes tem que corrigir também. E o mais temido é o retroperitoneal, que é aquele paciente que vai ter um choque hemorrágico. E até eu tenho uma dica lá depois, pessoal que assinar o nosso curso, a gente até coloca lá que você tem a diferença da reação vagal, porque às vezes você vai tirar o introdutor, né? Você comprime, o paciente fica bradicárdico e hipotenso. Então essa é a reação vagal. Isso todo mundo tem na residência. Sempre. Quando não é você próprio que tem uma vagal. Também. Eu não tenho, mas é isso. Tem um amigo na residência, ele deve estar até ouvindo aqui, que virou meme só foi tirar o introdutor lá, passou mal, quase desmaiou. Mas a diferença do choque hemorrágico, do hematoma retroperitoneal pro vagal, os dois dão hipotensão, mas um você vai ter bradicardia, que no caso é o vagal, e o outro geralmente você vai estar taquicárdico por conta de um choque hemorrágico. Perfeito. Mas o importante é o diagnóstico precoce e você sempre procurar. Começou hematoma ou o paciente com um mal-estar abdominal e ficou hipotenso, pensar no hematoma retroperitoneal para já agir o quanto antes e resolver isso daí. E você comentou, né? Tem serviço que é o médico, no caso o residente, às vezes que vai ter que tirar o introdutor, né? Eu não sei até se é o seu vídeo, mas quando eu tava na residência tinha um vídeo do Cardiopaper, sei lá se era do blog do meu YouTube. R2, foi do meu R2. Era você, né? Não, era do meu R2. Do seu R2? O meu R2 que fez aquele vídeo. Cara, e tem um vídeo aí, talvez ainda esteja aí, estamos em 2024, talvez o vídeo ainda esteja ainda disponível, que eu aprendi a tirar introdutor assim, né? Vai ter que tirar o introdutor. Aí eu já joguei ali Cardiopapers, tinha lá o vídeo ensinando. E às vezes isso acontece também de você fazer a vasovagal, né? Então sempre recomendo também, sempre que alguém for tirar o introdutor, se estiver na residência, por exemplo, avisa alguém. Se você tem síndrome vasovagal também tenta evitar, às vezes fica com um banquinho sentado ao lado. O que não dá é você passar mal, desmaiar. E não tem ninguém para te socorrer, nem o paciente. E o paciente também sangrando, você no chão. Aí é uma resenha ruim também, né? Mas aí é só para ficar atento. E acho que também vale a pena comentar da complicação da função renal, né, da disfunção renal que a gente pode ter, que tem gente que fala que não existe, tem gente que fala que existe. Uma das coisas que a gente não faz mais, que fazia-se antes, era acetilcisteína, até de profilaxia, e o que a gente vê muito, e acho que com certeza você vai ter mais propriedade para comentar, e é o que a gente faz no INCOR, é hidratação, que acho que é a melhor medida que a gente tem evidência para prevenir, né, nefropatia induzida pelo contraste, é a hidratação. Porque uma parte dos pacientes, mesmo que você ache que ele está euvolêmico, às vezes até está hipovolêmico. Então a gente
expande ele com solução salina, às vezes faz 1 ml quilo-hora, por exemplo. Se ele não tolerar volume, a gente às vezes faz solução com bicarbonato, né? Que é um grau de evidência menor, mas acaba hidratando um tempo antes menor e após também. Mas acho que você vê muito sobre isso, disfunção renal pós-contraste, o pessoal hidrata no serviço que você trabalha. Essa é uma nefropatia induzida pelo contraste, é um tema bem controverso na literatura, que você já citou. A maioria, depois quando a gente começa a pesquisar, até quando eu fui fazer o curso lá para dar aula por curso, é importante, a gente sempre vai aprendendo. Mas você começa a levantar as coisas, a maioria é trabalho de observacional. Então, assim, será que ele é um fator de risco ou se é um marcador de risco? Porque a maioria dos fatores de risco para nefropatia são os mesmos que vão causar... O paciente pode piorar a função renal durante uma internação. Causas, né? Então, que nem a gente pega, às vezes o paciente chegou chocado com insuficiência cardíaca, aquele KIRIP3 é diurético, o paciente chega hipotenso, hipoperfusão e tudo mais. Aí você faz o contraste lá, e aí a culpa é do contraste. Aí Exato. Você vai medir a função renal do paciente 3 dias depois, vai estar lá com... O cara ficou com 50 de média ali por 3 horas. Exatamente. E a culpa é do contraste. Será que a culpa é do contraste? Acho que pode até ser, mas às vezes a gente vai vendo, às vezes a função renal vai piorando dia a dia, né? Então, só que você vai pegar 3 dias depois, vai dar aquela variação de meio, né? Ou 25% da taxa de filtração glomerular, que é um dos critérios para nefropatia. Então, assim, principal medida é avaliar a função renal do paciente e, se possível, hidratar. Como você falou, às vezes o paciente vai fazer o cateterismo, se pede jejum de 8 horas. Só que aí o CAT dele atrasa, já vai 12 horas, 14 horas. Aí você pega aquele senhorzinho, que ele vai chegar para fazer o exame já seco, igual uma uva passa. Ainda mais no calor, às vezes, que o paciente tá, né? Não tem lugares que não tem... Foi de ônibus, transpirou. Então, assim, o ideal é você hidratar. Idealmente com um soro fisiológico mesmo. Aí você pode fazer aí de 3 até 12 horas antes e depois, quanto mais tempo conseguir hidratar, melhor. Se o paciente tem disfunção ventricular, a gente reduz, né? Em vez de fazer 1 ml quilo-hora, meio ml quilo-hora com soro. E tentar usar o mínimo de contraste possível e preferencialmente os contrastes isosmolares ou hiposmolares. Hoje a gente nem tem mais o de alta osmolaridade, é muito difícil você ter serviços que tenham de alta osmolaridade. Geralmente já é o melhor aí. Geralmente já é o de baixa osmolaridade ou isosmolar. Até uma outra dúvida, correlacionando aí Cardiopapers com geopolítica aí. Quando teve o começo da guerra da Ucrânia, alguma coisa assim, teve um momento aí que, não sei se teve relação, né? Mas faltou contraste um pouco, ameaçou faltar, mas não chegou a faltar aqui no Brasil ou no seu serviço? Como não, é que foi? Foi uma época bem... Acho que faz uns 2, 3 anos, não me lembro exatamente. Até escrevi um post do Cardiopapers sobre isso. Mas chegou uma época que alguns serviços só estavam fazendo para só emergência, não suspenderam os eletivos, porque foi uma falta mundial, né, de contraste, então eles vão privilegiar os países desenvolvidos, né? A gente aqui acaba ficando na rabeta. Então, alguns serviços principais que já tinham uma compra, né, que às vezes já tem um estoque maior, conseguiu ir levando sem grandes problemas. Mas até o INCOR chegou a ficar, todos os serviços de muitas santas casas aí no Brasilzão. Ficou todo mundo em estado de alerta aí, né? Não era só CAT, né? Contraste para tomo. Também era para tudo. É muito, né? E a gente acha que é um negócio fácil, mas no fim é um insumo que tem uma cadeia de produção que não é tão simples de suprir. Eu lembro que a gente às vezes economizava, em vez de que a gente costumava colocar, né? Você põe lá o frasquinho, colocava, às vezes sobrava e tem que jogar fora. Às vezes a gente pegava, em vez de você fixar ali para economizar gotinha, você ficava colocando numa cubinha, pegando na seringa para poder usar assim para render para vários pacientes. Nisso aí o trabalho aí do TAV Zero Contraste foi bem, né? Foi bem. Mas beleza. Pessoal, então a gente fica por aqui. Como vocês sabem, né, nesse ano de 2024 a gente está com uma proposta diferente aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem continuado as discussões dos nossos videocasts no nosso curso de consultório, então ele fica sempre atualizado, com muito mais conteúdo aí. Inclusive, essa discussão com o Dr. Fábio, por mais que a gente já tenha o curso de cateterismo cardíaco lá, essa discussão vai ficar lá também. Então, para quem é nosso aluno, para quem não conhece o curso, o Dr. Fábio vai estar lá continuando esse papo e até mesmo no módulo
de cateterismo. Para quem ainda não é assinante do nosso curso, o link está aqui embaixo na descrição. Queria agradecer a presença do Fábio aí. Fabião, obrigado por ter vindo hoje. Mais uma vez. E a gente continua essa conversa aí para os nossos alunos do curso de consultório. E para quem não é ainda aluno do nosso curso de consultório, a gente fica por aqui. Queria agradecer, então, a presença de vocês e do Fábio. Fabião, brigadão. Tamo junto. Agradeço. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Abraço.